Buongiorno a tutti. Bom dia a todos. Vamos parar por aqui com o italiano? A gente falou com o pastor Neto no início, antes do início da celebração, ele falou: "Eu sei alguma coisa em italiano, tchau", né? E tchau, para vocês saberem, é tchau quando você chega e tchau quando você vai embora, né? Então, para falar oi é tchau e para falar tchau é tchau, né? Essa é a história com relação à língua. Então, vamos parar por aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para dividir aquilo que o Senhor tem feito na Itália por meio do rádio e por meio dos seus servos que ali estão em várias regiões daquele país. Nós, como ressaltou o André, nós estamos trabalhando na CRT, o Centro di Radiodiffusione Cristiana, que fica no norte da Itália, bem pertinho de Milão e Monza, e ali nós desenvolvemos a parte de produção e comunicação da rádio, em um país que hoje conta com menos de 1% da sua população declarada evangélica, menos de 1%. Quando nós falamos de 1% ali, ou menos do que isso, são cerca de 500 mil pessoas dentro de um universo de 60 milhões de habitantes. Então, realmente, os números são pequenos. As igrejas italianas também têm números bem pequenos, cerca de 30 membros cada igreja, né? Algumas um pouquinho maiores, mas, no geral, 20, 30 membros por igreja. E o preocupante dessa história é que essas igrejas não trabalham juntas, então fica muito mais difícil. Eu sou a Paula Ferreira, Walter Fernandes, nós somos jornalistas em missão pela Rádio Transmundial do Brasil, na Itália, na Lombardia, como bem disse o André, e para nós é um privilégio. Não posso deixar de falar do Gabriel, que foi apresentado hoje, escolheu o melhor time do mundo para torcer. E a gente está muito feliz mesmo de estar aqui. Representamos um povo que também é o nosso, não só o povo brasileiro, mas o povo italiano, um povo de coração extremamente difícil, e principalmente se ele mora no norte do país, como bem disse o Walter, o coração ali é bem duro. Para a gente ter contato com o italiano, a gente vai demorar pelo menos uns 3 anos, sem pandemia, então, quer dizer, a gente teve pouco contato com os nossos vizinhos ali no nosso condomínio, mas um pão de queijo pode abrir boas portas também. Exatamente. Ela fala de pão de queijo porque nós temos um vizinho de porta ali na Itália, e nós moramos num pequeno condomínio, e esse vizinho de porta a gente cumprimentava de vez em quando. Ele é até um pouco mais simpático do que a média dos italianos do norte, e ele, um certo dia, a Paula fez pão de queijo, né? Muito difícil achar o polvilho para fazer o pão de queijo lá na Itália. Ela achou e fez o pão de queijo. Estava muito feliz, porque ela gosta de cozinhar, mas também gosta de tirar foto do prato, né? Então, ela foi ali até a sacada e tirou uma foto, começou a tirar algumas fotos do pão de queijo, e o vizinho apareceu na sacada ali do apartamento dele. Ele começou a olhar, deu um tchauzinho, e quando ele viu o pão de queijo, a Paula falou: "Bom, é a oportunidade, né? Walter, leva lá um pouco de pão de queijo." Aí eu falei: "Poxa, mas tem tão pouco, né?" Pensou mesmo. Ele olhou para o pacotinho, ele falou: Eu falei: "Leva, depois eu faço mais." Brincadeiras à parte, eu fui lá, bati na porta, entreguei o pão de queijo para esse senhor, e, a partir de então, ele tem sido muito mais aberto, solícito conosco, até coisas banais do dia a dia, como deixar a porta aberta enquanto, né, para você passar, enfim. Então, isso tem aberto o relacionamento. Mas, lá na Itália, como bem ressaltou a Paula, são de 2 a 3 anos para você começar, né, a ter um relacionamento um pouco mais estreito com as pessoas. É muito difícil, principalmente no norte do país. Diferente daqui, né, no Brasil, que você, né, vê pela primeira vez o vizinho, já cumprimenta, já tem um certo relacionamento. Lá é muito difícil. Então, precisamos orar por aquele povo. Nós chegamos em novembro de 2019 na Itália com vários planos para reestruturar a CRT, modernizar, fazer redes sociais. Não tinha redes sociais, não tinha um trabalho profundo nesse sentido, e nós chegamos ali com todo o fôlego, e, de repente, 3 meses depois, vem a pandemia. Mas a gente louva ao Senhor, porque em todo esse período, mesmo com pandemia, Ele tem usado as nossas vidas para reformular aquela rádio, com redes sociais. Inclusive, a gente começou limpando a rádio, né? Nós tiramos vários equipamentos velhos, antigos, foram 2 furgões e 10 carros lotados de coisa velha ali da rádio, para podermos iniciar a modernização da rádio. Então,
Orem por isso, orem pela rádio TRT, mas orem também pelo povo italiano. Daqui a pouco a gente vai passar um vídeo que conta um pouco dessa trajetória. Eu já peço para deixar no ponto o vídeo. E esse vídeo mostra um pouco do trabalho feito nesses 3 anos, né? E o trabalho vai além do rádio. A gente costuma dizer que cada pessoa que passa por nós, a gente deseja que essa pessoa possa ver Cristo em nós, Deus em nós. E é isso que a gente tem feito durante as nossas férias, porque não somos só nós os missionários, mas cada um de vocês, no lugar onde vocês estão missionários, até por isso a gente não usa muito esse título, a gente fala que nós somos jornalistas em missão, porque cada um de nós aqui tem a missão, depois que aceitou a Cristo, de ser pequeno Cristo, onde você está, e a gente tem esse privilégio de estar ali na Itália, com as nossas lutas, com os nossos dias de glória também, mas a gente só está vivo hoje por conta das orações de vocês. Exatamente. Depois que a pandemia bateu ali na Itália, nós ficamos, em determinados momentos, até 1 mês sem colocar o pé na rua, né? Então, aqueles que tinham aquele objetivo de vamos, né, sacudir essa rádio, vamos fazer um grande trabalho, de repente, bum, tudo fechado. Ficamos cerca de 1 mês sem poder colocar o pé na rua, porque existiam ali restrições severas com relação à circulação, principalmente naquela região da Itália. Como o André disse, nós moramos na região da Lombardia, e ali foi onde tivemos o primeiro caso de coronavírus fora da China, né, a 50 quilômetros da gente. Então, ali foi bem restrito, mas graças ao Senhor e graças às orações dos irmãos, nós passamos por esse período e nós passamos debaixo de uma paz que nós realmente compreendemos que excede toda a compreensão, excede todo o entendimento, né? Então, que vocês continuem orando por aquele país, por aquelas pessoas. E se tiver no ponto, vamos passar um vídeo rapidamente que mostra, né, faz um resumo desses 3 anos de trabalho na TRT. Desvio meu olhar, busco algo fora, vejo um mundo doente. Ser a porta-voz da melhor notícia da terra. Cristo Jesus já nos resgatou. Ah, se pudéssemos voltar no tempo, se soubéssemos que seria tão complicado. Faríamos tudo de novo. O preço de viver em uma outra cultura é coisa grande, mas a gente aprende tanto. Aprende a enxergar o outro e cada canto de nós. Aprende a perseverar na ventania, alcançar o céu, brincar na neve, aproveitar os dias de sol. Descansar em Deus, sabendo que o amor lança fora o medo. São muitos os encontros em quase 3 anos na Itália. Aos poucos, contemplamos movimentação nos corredores de uma rádio que parecia sucumbir. Crianças, jovens, idosos, italianos, estrangeiros, desfrutando da caminhada, trazendo mille colori à programação, lavorando com afinco para colocar no ar conteúdo que transforma. Vida que jorra pelas ondas do rádio e pela internet, alcançando corações, dentro e fora da Itália. Novidade em som e imagem. Fermata Cinque, um convite para uma pausa de 5 minutos. Reflexão em dias turbulentos. De pandemia, de guerra. Por aqui seguimos. Avante, sempre. Agradecemos por estar conosco. Grazie mille. Direi che per oggi è tutto, che questa radio è super bella e mi raccomando ragazzi, scaricate l'app CRC FM. Esses são os nossos gêmeos, não são os nossos filhos, são os nossos amiguinhos. E eles convidam a todos a baixar o aplicativo e também seguir a gente nas redes sociais. E a gente agradece que, se depois do culto vocês fizessem isso, a gente vai ficar muito feliz. Então, nas redes sociais, no Instagram, CRC Rádio Cristiana, normal, como se escreve em português, CRC Rádio Cristiana. No YouTube também a gente está crc.fm. Exatamente. Então, siga-nos no
se inscreva no canal do YouTube e siga-nos também no Instagram e demais redes sociais. É muito importante para que esses números cresçam e as pessoas conheçam mais da Rádio TRT. E você também aprenda, é claro, o italiano, né? Dá para baixar o aplicativo, enfim. Aí você aprimorar também. Exatamente, aprimorar o seu italiano. Eu sei que em São Caetano nós temos muitos descendentes de italiano, né? Tenho certeza disso, que aqui na igreja temos vários. Então, aprimore o seu italiano também, ouvindo a TRT. E vocês viram nessas imagens que nós temos um programa em vídeo, que é o Fermata 5. Como bem ressaltou a Paula, o Fermata 5 é um convite, uma pausa de 5 minutos, uma reflexão, na verdade, um estudo, inclusive, da Bíblia. Estamos fazendo todo o Novo Testamento, e esse é um grande desafio, porque o Fermata 5, ele começou, obviamente, pelos 4 evangelhos, nós estamos agora em Romanos, e tem sido realmente um desafio, porque lá na Itália, ao mesmo tempo em que nós temos recebido bons retornos, comentários com relação a esse trabalho, a esses vídeos, a gente recebe comentários também, pessoas xingando, pessoas falando mal do trabalho, porque são muitos os que recebem esses vídeos, têm recebido esses vídeos, têm assistido. E nós damos glória a Deus por isso, porque a mensagem está chegando, e está chegando para quem precisa. Gente que não conhece o Senhor, mas orem por esse país. A Itália, para vocês terem uma noção, as pessoas têm uma expressão, que é uma expressão terrível, que elas dizem porco Dio, Deus porco. Esse é o nome pela qual elas se referem a Deus. Então, orem por isso, orem por esse país, porque eles estão debaixo de uma cegueira espiritual que é alarmante. Então, orem por essa situação. E a gente falou sobre falar de Deus, ser porta-voz de Deus onde a gente estiver. Uma vez a gente estava indo para Bari nas nossas férias e a gente encontrou a Slava, tem a fotinho dela aí. A Slava tem a família, ela está com o nosso boletim. A Slava é ucraniana, numa guerra que a gente não ouve mais falar, mas ela continua. E a Slava estava muito preocupada com a família dela lá, com relação à guerra, com relação à fome, e a gente pôde falar para ela no trem sobre o Príncipe da Paz, e foi muito bonitinho, porque no final ela disse assim: eu posso dar um beijo em vocês? É muito difícil isso acontecer. São milagres, pequenos milagres que a gente percebe no dia a dia. E, no final, a gente continuou a nossa viagem, ela ficou do lado de fora dando tchauzinho, e a gente espera que ela esteja super bem e que possa ter aberto o coração para Deus. Exatamente. E quando nós saímos, né, desse trem, nós fomos para Bari. Bari fica bem no sul da Itália. Nós encontramos algumas senhoras que fazem macarrão no meio da rua, né? Elas abrem uma mesinha portátil ali e começam a fazer macarrão, que são os chamados orecchiettas. O orecchiette é um macarrãozinho. A gente tem a foto também da Núncia e da Franca. E essa é a Núncia, a filha da Franca, e essa é a Franca, a senhora mais velha, e elas fazem esse macarrãozinho, né? É uma orelhinha, e nós começamos a conversar com essas senhoras durante um dia, compramos 2 pacotes de macarrão com elas, e no dia seguinte a Paula falou assim: olha, vamos voltar lá? Eu falei: poxa, mas já andamos hoje uns 10 quilômetros, né? A gente anda bastante. Eu falei: bom, vamos lá, vai. Quando a Paula fala assim, eu sei que é o Espírito Santo que está mandando. Vai, não, vai. Mas explica que os nossos folhetos tinham acabado e tinham ficado na casa. Exatamente, tem então, isso. tinha que voltar lá para deixar para ela. Exatamente. A Paula queria deixar o folheto da TRT com as 2 senhoras. E, chegando ali, nós começamos a conversar com a filha dela, a Núncia. E, conversando, ela diz o seguinte para mim, até nesse momento, ela diz o seguinte: na nossa casa não falta trabalho. E aí, só para contextualizar, vocês entenderem, o sul da Itália é muito mais pobre que o norte da Itália. Tem essa diferença social. Mas ela diz o seguinte: na nossa casa não falta trabalho, não falta emprego, não falta dinheiro, graças a Deus, mas falta paz. Nós não temos paz. E nós fizemos esse convite para ela também, para experimentar do Príncipe da Paz. E nós pudemos orar com aquelas senhoras em praça pública, algo muito raro também na Itália. E elas aceitaram que nós orássemos juntos, e no final elas ficaram emocionadas, felizes por uma simples oração. Então, orem por essas mulheres, Núncia, Franca, senhoras que ainda não conhecem do amor de Deus, pelo menos até onde nós sabemos. Mas nós sabemos que a semente foi plantada naqueles corações
e que o Senhor tem trabalhado nesses E corações. chegando na rádio, a gente fez um pacote, não um pacote de macarrão, porque elas são especialistas em fazer macarrão, mas a gente fez um pacote de livros e a gente mandou para essa família. Exatamente. E a rádio tem trabalhado, e a rádio trabalha e pensa em pessoas. Quando a gente fala nisso, é porque muitas vezes nós nos detemos tanto no trabalho, em fazer, mas o mais interessante nesse período é que, nesse trabalho com pessoas, nós tivemos oportunidade, inclusive, de conhecer um outro senhor, né? Um servo do Senhor, que é o Franco Liotti, que nós temos uma foto também. O Franco Liotti, ele é cadeirante. E quando ele era pequeno, ele admite isso, que ele pensava o seguinte: olha, eu acho que Deus não pode usar a minha vida, eu sou cadeirante, como que eu vou servi-lo sem condições de andar? E ele diz o seguinte: mas Deus tinha outros planos para a minha vida. E o Franco, ele serviu por muitos anos, levando a palavra em acampamentos, em igrejas. E, olha, ele é um contador de histórias. É aquela pessoa que conta uma história, envolve as pessoas e, de repente, já entrou na Bíblia e já falou do amor de Deus para as pessoas. E o interessante é que, quando nós estávamos ali, e nós estávamos realizando um programa, né, nós estávamos formatando um programa, que é o La Parola, inspirado no programa aqui do Brasil, da RTM Brasil, que é o A Palavra do Pastor, e lá se chama La Parola, nós convidamos o Franco. Nós ligamos para ele e falamos: Franco, você pode colaborar com a gente? E hoje ele é o nosso maior colaborador. 62 histórias, das 200 histórias contadas no La Parola, 62 são dele. E o Franco, ele um dia ligou para mim e disse o seguinte: Walter, eu queria agradecer muito pela oportunidade de trabalhar com vocês, porque ele grava da casa dele, lá na Toscana, sabe na Toscana, aquela região bonita da Itália? Ele, numa cidadezinha ali, escondida na Toscana, ele grava dentro do quarto dele as mensagens para o La Parola, no celularzinho dele, e ele envia para a gente. E ele me ligou para dizer: olha, muito obrigado, porque eu achava que eu não tinha mais utilidade para o reino de Deus. E quando vocês me ligaram, eu percebi que eu ainda tenho utilidade para o reino de Deus. Eu ainda posso abençoar vidas. Então, nós estamos trabalhando não só para propagar o Evangelho, mas também para portar, né, a esperança de que você ainda pode fazer, né? Você ainda tem condições, independente de como você está, independente de onde você está, independente das suas condições, o Senhor quer usar a sua vida. Então, olhem pelo Franco também. Franco é um amigo querido, queridíssimo. Antes de voltarmos para o Brasil, nós fizemos questão de ir na casa dele e ele ficou muito feliz. Então, orem por esse Senhor, porque ele tem trabalhado pelo nosso Deus, ele tem trabalhado na obra do nosso Deus com muito afinco. E orem por nós para que a gente consiga, eu principalmente, entrar de novo. Depois o André pode contar a história, mas existe um desafio aí, porque eu pensei que a história tivesse terminado, né, para contar o nosso livro, começo, meio e fim, mas a história dele não é nossa, né? Exato. A situação é que a documentação da Paula está aprovada ali na Itália, só que não chegou às nossas mãos o documento. E chegou o dia de voltarmos ao Brasil e nós não tínhamos o documento em mãos. Então, orem para que nós não tenhamos empecilhos no retorno à Itália. Tá? A gente pede isso para que o trabalho continue e para que italianos e estrangeiros que ali vivem na Itália possam ouvir do amor e da graça de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de dividir com os irmãos dessa manhã uma breve reflexão, lendo os 6 primeiros versículos do capítulo 11 do Evangelho de João. João 11, os 6 primeiros versículos, do 1 ao 6. João, capítulo 11, entre os versículos 1 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus:
esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Nós, nessa manhã, louvamos o Senhor, estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus, agradecer por tudo aquilo que Ele faz, tem feito na vida de tantos irmãos aqui, né, que são papais recentes, outros que com certeza receberam bênçãos, mesmo nesse início de ano, para agradecer também o que o Senhor tem feito ali na Itália nos últimos 3 anos. Eu louvo o Senhor por aquilo que Ele tem feito, apesar de nós, apesar de sermos tão falhos, pequenos, apesar de não acreditarmos em muitos momentos, de sermos até em certo ponto céticos, mas o Senhor tem feito e nós louvamos o nome do Senhor por isso, por esses 3 anos ali na Itália. Pelas vidas impactadas, como nós ressaltamos essas pessoas, e quando nós falamos de pessoas, nós nos emocionamos e ficamos muito felizes, porque nós sabemos a dificuldade que é falar do amor de Deus naquele solo árido. Mas as nossas vidas também foram extremamente impactadas nesses últimos 3 anos. O Senhor tem trabalhado em nós, tem trabalhado também por meio de nós, e isso é motivo de louvor, de agradecimento, de adoração ao nome do nosso Deus. Apesar de nós, apesar de quem nós somos. E nós, nesse tempo na Itália, pudemos constatar a ação de Deus em todas as coisas, todas as coisas. Nós passamos por todo tipo de provação, por vários momentos de tensão. Vocês podem imaginar, em meio a uma pandemia, num país onde você é estrangeiro, onde você não conhece direito ainda as coisas, as incertezas que bateram no nosso coração, à nossa porta. E não foram poucas as dificuldades. Mas esse texto que nós lemos nessa manhã, esse pequeno relato, a pequena parte do trecho, aliás, depois convido que os irmãos leiam todo o capítulo em suas casas, mas nesse trecho da palavra de Deus, nós nos deparamos com o desespero das irmãs de Lázaro, pois esse, a essa altura, estava doente. E prontamente as irmãs de Lázaro buscam um auxílio. Elas buscam ajuda, buscam auxílio de quem? De Jesus. E Jesus agiu, né? No primeiro momento, quando a gente lê esse texto, parece até um pouco estranho, porque quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, ele ainda permanece no lugar onde ele estava por mais um tempo, né? Poxa, parece que Deus ele não está muito afim de me ajudar, Jesus não estava muito afim de mexer, né, nessa história, de tocar essa história. Mas a verdade é que ele permaneceu no lugar onde ele estava. Mas ele, no fim das contas, ele agiu. E ele agiu à sua maneira perfeita. Uma maneira que muitas vezes nós não compreendemos. Ele agiu e ele continua agindo e ele quer continuar agindo em nossas vidas, na vida da sua igreja. Principalmente, ele quer agir nos nossos corações. Nos nossos corações. Por vezes, a gente não entende o motivo de certos casos, de certas situações, de certos documentos que demoram para sair, de uma pandemia que bate à nossa porta e leva, inclusive, pessoas muito queridas, muito amadas nossas, doenças que, muitas vezes, chegam e destroem famílias, ou pelo menos deixam famílias muito abaladas. Nós não entendemos, nós não conseguimos compreender certas situações. Nós ficamos confusos, contrariados. Às vezes até a gente fica chateado com Deus por certas coisas que ocorrem. Mas a gente precisa crer. A gente precisa crer e precisa crer que o agir de Deus, ele é perfeito. E ele vai muito, mas muito além da nossa compreensão. O agir de Deus ele é perfeito e ele vai muito, mas muito além da nossa compreensão. E eu gostaria de destacar rapidamente aqui 2 aspectos desse agir de Deus para que nós pudéssemos refletir nesta manhã. Um primeiro aspecto é que o agir de Deus tem como objetivo glorificá-lo. A glória de Deus. O versículo 4 diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Seja por ela glorificado.
glória ao nome do nosso Deus. Não glória ao nome de qualquer homem, qualquer obreiro, qualquer missionário, pastor, qualquer evangelista, não. Para a glória do nosso Deus. A morte de Lázaro é uma oportunidade, ou era uma oportunidade, para que Deus fosse glorificado naquela situação. A ressurreição, a trazer, revivificar uma vida, trazer uma vida de volta, era algo muito maior do que aqueles homens já tinham visto. Viram muitos milagres, pessoas sendo curadas das mais diversas enfermidades, dos mais diversos tipos de doença. Mas naquele momento Jesus faria algo maior. No verso 37, alguns judeus diziam o seguinte: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? Porque em certo ponto, quando Jesus chega ali, a cidade, Lázaro já estava morto. E a essa altura, alguns judeus, quase que céticos, obviamente, eles quase que caçoam, mas esse que curou tanta gente, abriu os olhos do cego, ele também não poderia fazer com que esse não morresse? Não é ele que tem todo o poder? Um parêntese aqui, a gente, em geral, é bem egoísta, né? A gente acredita que as coisas que Deus faz são para a nossa satisfação, muitas vezes. A gente olha, muitas vezes, só para o nosso umbigo. Mas a gente precisa entender que Deus não age simplesmente para que os nossos desejos sejam atendidos. Na verdade, Ele não é um gênio da lâmpada. Na verdade, o nosso Deus age para a glória dEle. Pode até ser duro ouvir isso, mas nós temos em nossas igrejas, nós muitas vezes somos assim, nós achamos que nós somos o centro do universo, né? Como aquela criança, quando a criança pequenininha, ela acha que, quer dizer, ela acaba sendo o centro do universo, né? Até porque todo mundo dá atenção para ela, aí vem o vovô, vem a vovó, vem o papai, vem a mamãe, e, enfim, e não tem nada de errado disso, porque, né, é um momento novo, é uma coisa gostosa, é uma novidade para todo mundo, é uma alegria para a família. Mas depois de um tempo, quando a criança vai crescendo, quando nós vamos crescendo, nós entendemos que nós não somos o centro do universo, né? Nós vamos para a escolinha, e lá na escolinha, quer dizer, o parquinho não é só para mim, é para todo mundo, né? As coisas ali, quer dizer, eu tenho que andar segundo algumas regras. Então, eu percebo que, as coisas não são bem assim. O mundo não gira ao redor de mim. Nós percebemos que há outras crianças, percebemos que há outras pessoas ao redor. E o problema é que muitos de nós, muitos crentes, continuam crendo dessa maneira. Querem que Deus faça sempre do seu jeito. Querem que Deus faça sempre do seu jeito. Mas a coisa mais importante na nossa vida não é sermos poupados de problemas, mas glorificarmos a Deus naquilo que Ele faz. Glorificarmos a Deus por meio daquilo que somos e fazemos. Para isso, precisamos entender que a doença que vem, a dificuldade que aparece, a barreira que surge quase do nada, pode se tornar uma bela oportunidade de levar glória ao nome de Deus. Eu lembro que na Itália nós passamos por algumas situações, e além de pandemia, além de documentação, até para alugar uma casa foi difícil. Nós demoramos quase 2 meses para conseguir alugar uma casa. Nós conseguimos, na verdade, alugar a casa e entrar na casa faltando um dia, né, dentro do prazo limite que nós tínhamos. Nós estávamos em outra residência e nós tínhamos só mais um dia para mudarmos. E o Senhor, Ele fez justo no dia 30 de dezembro de 2019 que nós mudássemos. Nós não entendíamos tanta dificuldade. Nós recebemos, inclusive, fazendo uma proposta por uma das casas, o proprietário ou o corretor disse para a gente: olha, a pessoa não quer alugar a casa, né, porque vocês são estrangeiros. Foi um soco no estômago. Nós não entendíamos por que aquela situação, por que aquele preconceito, por que tudo aquilo. Mas o Senhor, no devido tempo, da maneira perfeita, a sua maneira perfeita, Ele providenciou a casa onde nós estamos hoje, num bom lugar, num bom preço. E durante a pandemia, o mais incrível é que nós temos uma porta-balcão ali, e nós podíamos contemplar o jardim interno da casa. Pode ser uma coisa boba, mas se nós não tivéssemos aquele jardim para contemplar durante uma pandemia, seria realmente muito difícil,
porque era ali que nós enxergávamos um pouco o mundo, que a gente podia espairecer um pouco, depois de passar 30 dias, até mais de 30 dias dentro de uma casa sem poder colocar o pé na rua, é ali que nós contemplávamos. Então aquilo foi bênção de Deus, foi para glorificar o nome de Deus, foi para que a gente pudesse contar hoje aqui na igreja que o Senhor cuida de nós e o Senhor faz para que o nome dele seja glorificado. E uma segunda característica da ação de Deus é que ela ocorre no tempo certo. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, diz o verso 6, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A distância entre Betânia e onde Jesus estava levava cerca de 1 dia de viagem. O mensageiro gastou 1 dia para chegar a Jesus e, logo ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu a notícia para Jesus, Lázaro já estava morto. Jesus demora mais 2 dias ainda. Poxa, Jesus devia... Por que não foi rápido, né? E ele gasta ainda outro dia para chegar ali no local. Daí, quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. 4 dias sepultado. Diante dos olhos daqueles homens, Jesus chegar naquele momento era inútil. Já tinha acabado, acabou Jesus. Ele já morreu. Mas o Senhor conhece a hora de agir. Ele age no tempo dele, não no nosso. Ele não chega atrasado. Ele conhece o fim desde o começo. O nosso eterno Deus conhece o fim desde o começo. E ele demorou mais 2 dias, sabe por quê? Porque ele sabia exatamente o que ele iria fazer. Ele sabia exatamente o que deveria fazer. Não curar Lázaro somente, mas ele sabia que ele poderia trazer e traria Lázaro de volta à vida. Traria Lázaro de volta à vida. Como resultado disso, é muito interessante que o verso 45 diz: muitos judeus creram nele. Muitos judeus creram nele. Talvez se ele simplesmente curasse Lázaro, esses homens creriam? Não sabemos. Mas diante de um milagre tão grande, revivificando uma vida, trazendo de volta uma vida, muitos creram nele. Um milagre muito maior do que qualquer cura. No momento certo. Eu lembro que quando nós estávamos em vias de seguir para a Itália, estava tudo certo, enfim, a gente já tinha conversado com o André, com o pessoal da rádio, olha, metade de 2020 vocês seguem para a Itália. Vamos aí, vamos trabalhando enquanto isso, porque... precisamos aí divulgar o projeto, enfim, acertar nossas coisas, alugar a nossa casa, fazer tudo o que precisava fazer. E, de repente, o que aconteceu? Manda um e-mail para a rádio, manda um e-mail para o André dizendo, olha, o Walter e a Paula podem ser enviados antes? Aí o Walter, muito cético, falou assim, estão de brincadeira, né? Falta o quê? Faltavam 6 meses, 7 meses? Não, acho que não dá, não. Que isso? Isso daí... Não, o pessoal também está de brincadeira, né? Além de a gente ter que correr para chegar em 2020, eles querem que a gente vá antes. Tem como eles chegarem em novembro de 2019? A gente olhou para o André, assim, apesar disso, e falei, bom, olha, vamos atrás disso, né? Vamos tentar. E o Senhor abriu todas as portas. O Senhor fez com que nós conseguíssemos alugar a nossa casa, com 2 cachorros dentro, nossas 2 cachorras dentro. Você fala, poxa, você aluga a casa com 2 cachorras dentro? Com a gente aconteceu. A gente vendeu o que precisava vender, a gente acertou tudo. E nós fomos em novembro de 2019. De repente, 3 meses depois, bate uma pandemia. Aí você fala assim, Deus, você só pode estar de brincadeira comigo, né? Por quê? Por que nós fomos antes? E nós entendemos que o Senhor ele fez com que nós chegássemos antes à Itália, porque se nós fôssemos em julho de 2020, nós não iríamos. Estava tudo fechado, todas as fronteiras fechadas, o mundo fechado por causa de uma pandemia. O Senhor sabe, o Senhor tem o tempo dele, o tempo perfeito de agir. Talvez antes, talvez depois, mas ele tem o tempo perfeito de agir. Então, que a gente creia nisso. Mesmo quando as coisas parecerem confusas, difíceis de acreditar, que, olha, isso daqui, não sei, viu? Está muito difícil. Creia, creia. O agir do Senhor é perfeito, é para a glória dele e ocorre no tempo certo.
Ele que é conhecedor de todas as coisas e perfeito em santidade, em justiça. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor age na hora exata, age para que o nome dele seja glorificado, age com perfeição. E a pergunta que eu deixo para você nessa manhã: como nós respondemos a essa perfeição? Como nós respondemos a esse agir de Deus? Certos de que Ele fará o melhor, ou tementes com os problemas, com as circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas? Peço que nós pensemos nisso, que a gente reflita nisso. Vamos orar? Eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E que você pense aí com você, no seu íntimo, o que tem afligido o seu coração, o que tem feito com que você pense: poxa, mas será que Deus não vai agir nessa situação? Será que Deus não vai colocar a sua mão de poder e graça sobre esse meu caso? Será que Ele se esqueceu daquilo que eu estou necessitando? Saiba que o Senhor está trabalhando. O agir dele é perfeito. O agir dele é perfeito. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar de quem nós somos, apesar de muitas vezes não caminharmos por fé, apesar de muitas vezes nós olharmos para as circunstâncias e, enfim, acharmos que tudo está perdido, que não há nada mais para fazer, que o Senhor até se esqueceu da gente. Mas nós sabemos, Pai, a sua palavra nos diz que o Senhor não esquece dos seus, que o Senhor continua trabalhando, Pai, para que a nossa vida leve glória ao seu nome também, que a nossa vida seja agradável ao Senhor e pessoas conheçam o nome do Senhor a partir de nós. Muito obrigado, Pai, que a gente entenda que o Senhor age no tempo certo, no seu tempo perfeito, que o Senhor não se atrasa, que o Senhor não adianta nada as coisas, mas que o Senhor, no momento perfeito, agirá na situação, na vida de cada irmão aqui nessa manhã. Pai, não permita que o inimigo feche os nossos olhos para essa verdade, mas que nós continuemos caminhando, para a glória do nosso Deus. É o que nós oramos, e assim nós te bendizemos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.